Oi, pessoal! Já voltei para... Deixa eles pararem, se organizarem aqui, para nós falarmos mais um pouquinho sobre o nosso texto literário. Aquele texto que você já conhece, que vai trazer, passar uma emoção para a gente. É a nossa aula 26.2. Vamos lá para a tela? O que é que nós temos aqui? Texto literário. Qual é o texto literário? Qual o conceito que você já formou, que você já tem sobre o texto literário? Ele deve ter uma função poética e uma função estética dentro de um estilo próprio de cada escritor, certo? Texto literário e as suas características. Vamos relembrar. Possui uma função estética, recorre à função poética e emotiva da linguagem. Quando nós falamos aqui na função emotiva, qual é o meu objetivo? Quando eu escrevo algo para você, o que eu quero causar? Que linguagem é essa? Utiliza também uma linguagem conotativa, que é aquela linguagem figurada, e polissêmica, falando aqui da significação das palavras, certo? Leva a uma recriação pessoal, você tem essa liberdade, e subjetiva de quê? Da realidade. Utiliza figuras de linguagem que nós já vimos em outra aula. Quando falamos em figuras de linguagem, você já vai lembrar de todos aqueles exemplos que nós trouxemos para vocês. E outros recursos estilísticos apresentados: simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Poeminho do Contra. Olha só ele novamente aqui para você. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Olha lá, caminho, passarinho, estão, né? Passarão. Vocês conseguem perceber a forma, a estrutura aqui que foi colocado para a gente? O que nos causou? Qual a emoção? O texto literário, pessoal, ele vocês já sabem, nós já falamos bastante aqui, que ele vai o quê? Emocionar, sensibilizar, qual a temática que eu vou trabalhar, a ficção, recriação da realidade, a linguagem poética, linguagem conotativa e uma linguagem ambígua, tá? Que vai trazer ali, pode ter mais de uma interpretação. Eu quis dizer isso, mas acabei falando aquilo. Não foi bem assim. Então, eu tenho essa liberdade quando eu falo do texto literário. Tudo bem para vocês? Vamos então partir para a nossa atividade. Vamos lá? Daqui a pouco eu volto com a nossa correção, ok? Tchau! Já estou aqui aguardando os senhores. Conseguiram fazer tudo? Vamos ver a nossa primeira questão, o que nós temos. Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa errada. Então, primeiramente, nós já conversamos sobre isso, eu vou analisar. Não era só uma árvore. Olha que forte a imagem traz para a gente, né? E aí você observa a imagem e faz aqui a leitura. Não era só uma árvore. Por quê? Por trás desta árvore, embaixo desta árvore, o que que tem? Qual é a mensagem passada para a gente? Vamos lá. Na letra A função desse texto, pessoal, é transmitir uma reflexão ao leitor. É isso? Na B, a palavra só do texto pode ser substituída sem alterar o sentido do mesmo por apenas. C, a mensagem do texto
é a de que o desmatamento também afeta direto e negativamente a vida dos animais. E aí? Letra D. Esse texto não é literário, visto que apresenta apenas uma interpretação, é objetivo, trata de uma realidade, suas palavras estão no sentido denotativo. Você também já conhece quando se fala aqui em denotativo, né? A letra E, primeiro ano. A imagem e o pequeno texto não era só uma árvore. Juntos são desnecessários, visto que, sem um ou outro, o sentido geral da mensagem não seria prejudicado. E aí? Você volta, observe a imagem abaixo, né, e faça a sua análise. Então, você veio, analisou, e o que você marcou aí na sala? A, B, C, D ou E, nós temos a letra E. Quando você fala a imagem e o pequeno texto, não era só uma árvore, juntos eles são desnecessários, porque tendo ou não, já não passou para a gente a mensagem, o sentido geral, né? Perfeito. Vamos aqui para a questão 2. Elas são um pouco extensas, normal, tá? É assim mesmo. Acompanha aí. Ao ler um romance, o leitor se depara com descrições minuciosas de cenários, personagens com sentimentos complexos e situações que exploram o imaginário humano. Nesse tipo de texto, a linguagem não se limita a transmitir informações objetivas, mas busca criar uma experiência estética e sensível. Ponto. Fiz a minha leitura. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta uma característica própria do texto literário. Então, estou falando aqui do texto literário. Vamos lá para a letra A. Uso de linguagem denotativa e direta. B. Organização em parágrafos curtos para facilitar a leitura. C. Emprego de linguagem conotativa e valorização da subjetividade. D. Apresentação de dados e fatos comprováveis. Ou a letra E, pessoal? Estrutura fixa e ausência de criatividade. Você pode voltar, fazer a leitura mais uma vez, e aí você vem, com base nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta uma característica própria do texto literário, todas que vocês já viram, né? Então, nós temos aqui A, B, C, D ou E. Vocês aí chegaram a qual? Vamos lá. O emprego da linguagem conotativa e valorização da subjetividade. Questão 3. Um professor, olha como a questão começa aqui pra gente. Um professor propõe aos alunos a leitura de um conto de Machado de Assis. Durante a análise, eles percebem que o autor utiliza ironia, metáforas e críticas sutis à sociedade da época, tá? Então aqui, quando falamos em conto, você já sabe que é uma história breve, certo? Aí fala que durante a análise eles percebem que o autor utiliza o quê? Ironia, que você já sabe também o que significa, e metáforas e críticas. Então, esses recursos, vamos ver, indicam que no texto literário a linguagem é, letra A, predominantemente técnica, com função referencial. B, olha lá, utilizada para instruir sobre regras de convivência. C, estética, criativa e aberta a múltiplas interpretações.
Ok. O próximo. D. Neutra, sem intenção de provocar reflexões. E a letra E traz assim, direta, com foco exclusivo em transmitir informações. Boa também, né? Dá para a gente ler mais uma vez. E para aquela anotação que você fez, A, B, C, D ou E. Essa turma aí que está focada aqui na correção. Nós temos gabarito letra C, o uso de figuras de linguagem como metáforas e ironia, pessoal. O que vai fazer? Reforça a função estética da linguagem, né? Característica do texto literário que admite várias interpretações, ok? Nossa quarta questão. Durante uma feira cultural, um grupo de estudantes apresenta um sarau com poesias que falam de amor, luta e resistência. Essas produções mesclam experiências pessoais e referências culturais, buscando sensibilizar o público. Olha, sensibilizar, né? O público. Esse tipo de produção se enquadra no gênero literário por quê? Primeiro ano. Vamos ver aqui. Letra A. Apresenta apenas dados reais sobre o cotidiano. Essa palavra apenas, a gente já tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, apresenta apenas, né? B. Prioriza a linguagem objetiva e técnica. C. Utiliza a arte da palavra para expressar emoções e ideias. D. Reproduz informações científicas de forma fiel. Aí eu preciso compreender se aqui faz parte do que eu compreendi lá em relação ao texto literário. E a letra E. Evita qualquer forma de interpretação subjetiva. Boa, essa aqui boa também para os senhores. A, B, C, D ou E? Essa aqui fácil, né? A letra C, por quê? No texto literário, a arte da palavra é utilizada para expressar emoções, experiências e visões de mundo, não apenas para informar. E aqui, no enunciado, quando fala durante uma feira cultural, um grupo de estudantes, você aí, na sua sala, quando vocês preparam aquele momento cultural, qual é o seu objetivo? Que todo mundo fala, nossa, eu fiquei super emocionado, né? Então, você tem essa facilidade, porque o texto literário nos dá esse caminho, nos permite. Bom, até aqui tudo certo? 1, 2, 3, 4. E agora, o nosso decolando. Vocês conseguiram perceber que nós tivemos uma leitura bem, né? A questão 1, que trouxe uma imagem, aí você interpreta a imagem primeiro, depois você vai para o comando. Só aquela imagem que fala ali do desmatamento, você viu os animais, nem precisaria ter nada escrito, percebem? Né? Então eu consigo ali extrair a temática, a mensagem, parto para o enunciado e fica fácil trabalhar com a eliminação também. Então, 1, 2, 3 e 4, tudo certinho? Conseguiram? Vamos ver o nosso decolando, o que traz. Vamos lá. Soneto de fidelidade, primeiro ano. É aquele momento que dá também para nós trabalharmos a nossa leitura, de Vinícius de Moraes. Aqui nós temos assim, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama,
mas que seja infinito enquanto dure. Olha aí, esse é o nosso soneto de fidelidade. Nos 2 primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta, na letra A, não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas. B, acredita que, mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor. C, entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas pessoas. Letra D, concebe o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado, tanto na alegria quanto na tristeza. E a letra E, vê na angústia causada pela ideia da morte o impedimento para as pessoas se entregarem ao amor. Aqui ele fala nos 2 primeiros quartetos, aqui, tá? Os 2 primeiros quartetos. E aí, o que vocês marcaram? Fizeram a leitura, discutiram, qual a mensagem dela, qual a emoção que ela quis causar. Então, eu tenho A, B, C, D ou E, nós conseguimos o quê? Concede o amor como um sentimento intenso a ser compartilhado tanto na alegria quanto na tristeza. Fechamos o nosso texto literário, primeiro ano, o nosso clube de leitura. Ele não poderia ficar de fora, né? Como estão os preparativos dos senhores do nosso clube de leitura? Vamos ver aqui, deixa eu olhar para vocês. Após as nossas várias leituras durante a atividade, vamos falar um pouquinho sobre a marca de uma lágrima. Toda aula, tanto eu quanto a professora Márcia, a gente sempre vai falando um pouquinho. Pedro Bandeira, a marca de uma lágrima. Alguém aí na sala consegue dizer para a gente por que eu tenho esta lágrima? O que aconteceu? Isabel sofre, não sofre? Cristiano, quais são os outros personagens ali? Qual é o clímax, né, da obra? Qual é a temática? Vai trabalhar o quê? Percebem que ele foi escolhido assim, pensando em vocês, em trazer uma leitura mais prazerosa, uma linguagem mais simples de compreender. Entenderam? Então vamos ver aqui na tela. Falando sobre a marca de uma lágrima, nós temos que é um livro infanto-juvenil, já comentamos com vocês, de Pedro Bandeira, certo? E aí fala de quem? Sempre vem Isabel aqui, uma adolescente insegura, que escreve poemas para a amiga, conquistar quem? Falei também, Cristiano. Sofre em silêncio, enfrenta um suspense policial e descobre entre lágrimas o quê? O que Isabel descobre? Sua força, seu talento e verdadeiro valor. Aí nós podemos trazer essas características para o nosso dia a dia. Eu me identifico? Eu conheço alguém parecido com Isabel? Como é que fica? Certo? E vamos para a nossa mensagem. Olha só, o que nós deixamos para vocês hoje é assim. Ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Então, toda vez que você lê, você está alimentando. E aí, quando nós falamos em alimentar, o que vai melhorar? A minha fala, o meu discurso, a minha escrita, as minhas produções melhoram assim de uma forma significativa se eu faço uso da leitura, ok? Tudo certinho? Gostaram? Quando falamos aqui sobre a questão, nós preparamos com muito carinho para vocês, falando sobre o texto literário. Eu agradeço a participação de todos. Professor, muito obrigada. E até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau!